Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui no Salvação nas Ruas e com mais convidados maravilhosos, especiais. Eu não vou fazer a apresentação, vou deixá-los fazerem a própria apresentação, a autoapresentação de si mesmo. Então presta muita atenção com quem a gente vai bater esse papo, essa resenha, essa charla, que o Marcos do Rio Grande do Sul veio aqui e falou que no Sul, quando tem um bate-papo gostoso, eles chamam de charla. Então, por gentileza, primeiramente, muito obrigado. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, fique à vontade pelas nossas câmeras. Olá, Thiago, tudo bom? Oi, galera que está nos assistindo. Bom, eu sou a Francine, mas todo mundo me chama de Fran, então é mais fácil. Eu estou morando no momento em Valinhos há 1 ano e meio, mas já passei por outras cidades como São João da Boa Vista, Casa Branca, que é bem interiorzão de São Paulo, mas sou natural de Rio Claro, tá? Tô aqui com o Klaus, que é meu marido, estamos casados há 22 anos e eu sou capelã escolar, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vou deixar o Klaus se apresentar. Bom, eu sou o Klaus, marido da Fran, né? Sou de Curitiba, curitibano, e conheci a Fran em Belo Horizonte, na MPC, né? E eu sou voluntário, né, da MPC, na capelania, então vamos conversar um pouquinho aqui. E sou bancário também, né? Mas isso é a parte. O mais legal aqui é que eu sou voluntário na capelania, né? E o que é a MPC? Vamos do começo. Vamos lá. Vocês se conheceram na MPC. Exato. O que é a MPC? E me conta esse dia do encontro de vocês. Uau. O primeiro dia, aquele dia que um reparou o outro. Certo. A MPC é uma organização cristã, Mocidade para Cristo, na verdade, né? Ela está ligada à MPC Internacional. Aqui no Brasil, ela já tem 72 anos. E essa organização, ela trabalha com a evangelização de jovens e adolescentes, tá? Nos últimos anos, a gente incluiu crianças também, porque a gente entende a necessidade das boas novas chegarem o quanto antes na vida das pessoas. Então, a gente trabalha, o nosso intuito é isso, que jovens, adolescentes e crianças tenham a oportunidade de conhecer Jesus e decidir andar com ele, né? E nós nos conhecemos porque eu trabalho no MPC desde há muito tempo, apesar de ter essa cara de novinha, né? A gente trabalha na MPC e eu estava num treinamento na MPC em 98, tá? O pessoal faz as contas aí, quanto tempo tem. E eu estava como equipe de um treinamento de líderes, né? E aí, nesse ano... Eu fui fazer o treinamento. Exato. Eu fui participar de um treinamento para líderes de mocidade, né? E acabei conhecendo a Fran lá, né? Foi... assim, Deus fazendo as coisas, né? Mexendo, eu de Curitiba, ela de Rio Claro. Se encontra em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte foi, né? Juntando os pauzinhos, né? Deus juntando as situações ali. E aí, entre uma coisa e outra, nós começamos a namorar em 2000, né? E aí, logo ele se mudou para Rio Claro, que era a minha cidade então, né? Em 2001. E em 2002 a gente se casou, né? Foi tudo bem rápido, assim, a gente falou, vamos... na verdade, assim, eu vim de um relacionamento muito longo e muito difícil. E aí, quando a gente começou a namorar, eu falei pro Klaus, olha, eu só quero saber uma coisa, você é pra casar? Porque se não for pra casar, a gente não vai nem começar. Só porque... valeu, se não for. Exato. Tchau, e aí, ele falou, não, é pra casar. E aí, em 1 ano e 7 meses, a gente namorou, noivou e casou. Né? E tudo isso dentro do MPC. Nossos filhos nasceram nesse ambiente, nossos filhos servem com a gente desde pequenos, né? Então, assim, a gente tem uma história de amor mesmo, não só, né, de casal, mas de amor pela missão e por aquilo que Deus tem feito através dessa missão. E tem sido muito legal. E a missão de vocês, né? Então, a MPC tem vários segmentos, vamos dizer assim. Sim. Várias áreas de atuação. Isso. A gente estava conversando aqui um pouco, eu falei do Nandi, né, e da Vicky, que eu conheço da área de atuação de games, esportes eletrônicos, mas vocês falaram da capelania. Então, assim, games é uma parada que, basicamente a gente cresce ouvindo, né, criança já pega o celular e automaticamente já quer jogar o Candy Crush, e né, as outras lá, teatro, cinema, fotografia, ajudar com cesta
tudo isso assim, são muito... É muito próximo do nosso vocabulário, a gente conhece. Sim. Mas às vezes a gente ouve capelania e é um nomezinho um pouco diferente. Então eu queria saber, o que é a capelania? Como que funciona, né, a capelania, para a galera entender qual que é a atuação de vocês dentro desse ministério de levar as boas novas, levar o amor, o arrependimento, a gratidão. Beleza. Bom, eu gosto de brincar quando a gente está na escola, a gente faz capelania escolar, né? Existe capelania hospitalar, militar, existe de presídios, né? Mas as pessoas, às vezes, na verdade, muitas vezes não sabem o que é capelania. Então, eu gosto de brincar com os alunos quando eu chego nas salas para nos apresentar. Eu falo assim, vocês sabem o que é capelania? A gente é da capelania escolar, vocês sabem o que é capelania? Todo mundo fala, não. E aí, principalmente para os menores, a gente fala assim, não tem nada a ver com capilar, nem com capeta. Nós vamos explicar para você o que é capelania. E o que é, na verdade? É um trabalho voluntário, tá? Independente da capelania, é isso, é um trabalho voluntário. E no nosso caso, nós estamos na escola voluntariamente para servir, para encorajar, para caminhar com a comunidade escolar. Nós não trabalhamos só com alunos, a gente trabalha com toda a comunidade escolar, né? E nesse sentido, a gente enxerga a comunidade de uma forma integral. Então, quando a gente está lá, a gente quer contribuir para todas as áreas, física, emocional, social, espiritual, né? Para que todas essas áreas na vida das pessoas que estão nesse ambiente possam ser cuidadas, possam ser assistidas. Então a gente está lá para isso, né? Para contribuir para que o ambiente escolar seja um ambiente mais frutífero, mais amoroso, que resgate realidades que contribuem para a convivência social, que muitas vezes, infelizmente, a gente não vê mais dentro das escolas. Né? E vocês estão todo dia nas escolas ou é assim, sei lá, segunda, quarta e sexta, manhã, tarde e noite? Como que funciona esse itinerário? Sim. Olha, a capelania, ela tem um leque de opções que ela pode ser construída, né? Mas na MPC a gente trabalha com um projeto de capelania chamado Capaz. E esse projeto, ele é feito de forma semanal. Então, uma vez por semana a gente passa sala por sala, a gente interrompe 10 minutinhos de uma aula. A molecada adora, né? Principalmente estar naquela aula assim, que eles estão meio ali penando. Que eles odeiam matemática. É aula de matemática. Eu não posso falar porque eu amo matemática, então. Porque vocês não podem entrar na aula de educação física, porque Exato. Aí eles reclamam. A gente tem toda uma estratégia para nunca pegar educação física, porque a gente quer ter essa aproximação deles. Mas enfim, a gente entra uma vez por semana, interrompe essa aula e a gente fala sobre um princípio. Generosidade, escolhas, sonhos, perdão, né? E aí a gente entra geralmente com uma dinâmica para dar aquela quebra, né, na galera, tal. Eles se divertem na dinâmica, ganham um brindezinho, uma bala, um pirulito. E aí a gente entra com o tema de uma forma mais reflexiva. Olha, eu falo sobre isso. Essa dinâmica tinha a ver sobre isso. Como é que é isso na sua vida? Né? Aí muitas vezes, por exemplo, generosidade. Isso aí não tem na minha vida não, aqui na escola não tem e tal. Então a gente traz isso, a gente traz geralmente uma reflexão e um exemplo sobre alguém importante da Bíblia ou alguém que eles conheçam, né? A gente usa muito a referência de Jesus. Jesus era um cara generoso, ele era tão generoso que ele deu a vida dele por cada um de nós. Né? Então a generosidade, ela deve fazer parte da nossa história. Então a gente traz essa reflexão e desafia eles a colocar isso em prática. Olha, essa semana, o que você pode fazer, uma atitude prática para demonstrar generosidade? Na sua casa, o que você pode fazer? Aqui na escola, né? Então o nosso intuito é trabalhar um princípio, mas fazer eles pensarem nisso, colocando em prática, né? Não só na comunidade escolar, mas principalmente na família. A gente tem algo intencional em resgatar o valor da família para os alunos, porque a gente sabe que infelizmente isso tem sido cada vez mais jogado para o lado, né? A família nem sempre é algo que tem valor para os adolescentes. Então a gente trabalha isso e a gente sempre usa a expressão dessa camiseta que a gente está, né? Porque às vezes a gente fala assim, um aluno fala, mas na minha casa ninguém é assim. Daí a gente fala, então, você não tem poder para mudar ninguém de sua casa, mas você consegue mudar você mesmo. Tudo muda quando você muda. Então, se você começar a ter essas posturas, essas escolhas, você vai ver diferença, né? Então, a cada semana a gente vai e fala de um princípio, de um valor diferente. E quando termina a gente passar na sala, a gente fica com eles no intervalo.
Então, no legal. momento do intervalo, eles vêm interagir com a gente. Ô, legal aquilo que você falou, eu quero colocar em prática, eu preciso mesmo, tô sentindo falta. Ou compartilha algo que tem a ver. Puxa, olha, eu fui alvo de generosidade, ou eu fiz tal coisa para alguém que foi bem legal. Porque a gente mostra, fazer o bem, né? Por exemplo, no caso da generosidade, ser generoso é melhor pra gente, a gente se beneficia. Toda vez que a gente escolhe colocar um princípio desses em prática, quem sai ganhando primeiro é a gente. Né? Então, assim, na hora do intervalo tem essa interação muito legal. A gente joga ping-pong com eles, joga Uno, bate papo, mas a ideia é eles entenderem que nós somos pessoas como eles, nós estamos ali porque a gente ama e a gente entende que vale a pena levar isso para eles, né? E nessa interação, nessa caminhada com eles, a gente vai percebendo que eles estão carentes disso. Na verdade, o mundo está carente disso. Às vezes a gente vê muitas pessoas meio rebeldonas, falando, não, eu sou mais eu faço as coisas do jeito que eu quero, mas todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser alvo desses valores que a gente leva para eles, né? Então é dessa forma, no nosso caso aqui, em Valinhos, né, é dessa forma que a gente tem trabalhado, com essa estratégia do capaz. Mas a gente tem outras formas de trabalhar também. E vocês trabalham numa escola só? Ou a princípio o projeto comece uma escola, depois vai para outras? Como que funciona essa... E até como funciona essa, vamos chamar assim, essa escolha da escola? Às vezes é uma escolha de vocês, ou às vezes é a escola que abre, porque às vezes nem toda escola... Sim. Né, eu imagino que sejam... algumas escolas têm alguma burocracia. Sim. Nós apresentamos, né, e oferecemos para as escolas. A gente tem sempre a questão da escolha da escola, né, dela decidir ter isso ou não. Porque ela precisa entender que isso é válido, mas ela precisa também entender que vai ter alguma situação, alguma pessoa que talvez seja contra ali dentro e que ela vai ter que falar, não, isso aqui é bom pra gente, isso aqui vai valer a pena, né? Então a escola, a gente apresenta e a escola, ela vai decidir se ela quer ou não acolher o nosso projeto. No momento, a gente está aqui em Valinhos 1 ano e pouco, né? No momento a gente está em uma escola, pode falar o nome da escola aqui? Pode. Nós estamos aqui na Maria Neiva, depois se puder vocês cortam, na Maria Neiva, e eles nos acolheram assim de maneira fantástica. A gente está nos 3 turnos, então a gente pega todos os alunos da escola, né? E a gente já apresentou em outras escolas, algumas a gente está esperando retorno ainda. Escolas, a Maria Neiva é estadual, né? As municipais a gente tem assim um trâmite diferente, porque tem que passar pela direção pedagógica para aprovar, né? Então a gente não conseguiu ainda, já apresentei projetos tanto para Fundi 1, porque na Neiva é Fundi 2 e médio, mas a gente também tem material e trabalha com Fundi 1, inclusive com infantil. Então a gente apresentou para a direção, né, pedagógica da cidade e nós estamos esperando um retorno que ainda não veio, né? Então é assim, a gente apresenta, a gente oferece, a gente percebe assim que as escolas ficam mais sensibilizadas quando acontece, que nem agora mesmo aconteceu, essa semana faleceu um aluno de 13 anos em Praia Grande. Exato. Né, sofria bullying, foi agredido, quebrou algumas costelas e veio a óbito, né, teve paradas cardíacas. Então, quando acontece algo assim, ou como aconteceu lá em Sapopemba o ano passado, as escolas ficam mais sensibilizadas e falam, a gente precisa de algo aqui diferente para que não aconteça, né? Mas a gente também vê uma certa resistência, né, de algumas escolas. Mas o que a gente experimenta, eu fiquei 5 anos em São João da Boa Vista, a gente trabalhou em 8 escolas lá. Por quê? A escola que tem o projeto começa a ver que aquilo é muito bom. E aí ela comenta com a outra, que comenta com a outra, que comenta com a outra. E aí as escolas vêm nos procurar. Vocês podem fazer aqui também, a gente está precisando. Porque a gente trabalha muito a parte socioemocional, cultura de paz, questão do bullying. Então, assim, são coisas que a escola está muito necessitada. Né? E que às vezes não tem brecha dentro do cronograma deles. Eles têm o cronograma pedagógico, você é professor, você sabe disso. A grade. Exato. É a grade. E às vezes vocês não têm, e vocês sabem da importância disso, né? E é legal porque, assim, à medida que a gente vai trabalhando, que o resultado vem a médio e longo prazo, né? Mas à medida que a gente vai trabalhando, os professores começam a perceber que os alunos ficam mais calmos. O dia que a gente passa, o professor perde 10 minutos, tudo bem. Mas quando a gente passa, os alunos ficam mais reflexivos, então não fica aquela coisa do professor ter que, vamos fazer silêncio, presta atenção. Eles mesmos já centralizam naquilo, porque eles estão pensando naquilo que a gente construiu com eles. Então, assim, vai sendo uma experiência tão legal que a escola vê que vale a pena
ceder 10 minutos de um dia na semana das salas, né, para que as habilidades emocionais sejam trabalhadas, né, e que o aluno tenha uma atenção que às vezes o professor não tem condições de dar, porque ele está focado na matéria, naquilo que ele tem que dar, né, e aí a gente pode contribuir nesse sentido também. E é processual, a ideia é terapêutica, né? Sim. Porque realmente, se a escola entende que é um processo, que ela tem vamos dizer assim, ela tem obrigações enquanto escola para que o ambiente seja um ambiente sadio, saudável, seguro, gostoso, seguro, né? E que, trazendo a capelania, esse ambiente só vai melhorar. Exato. Né? E entender que não é do dia para a noite. Exato. Eu sempre falo, pode acontecer? Pode. Deve acontecer? Não. Porque não existe uma regra de que vai acontecer. Exatamente. Mas quando a gente tem esse tempo de trabalho processual, terapêutico, né, você consegue ver os frutos. Então, eu acho que é um pouco isso. E a nossa sociedade hoje, ela é muito imediatista muitas vezes. Né? Sim. Porque ela prefere muito. pagar para resolver do que passar pelo processo, né, de mudança, e que é uma mudança muito mais efetiva, né, muito mais... eu penso muitas vezes nessas mudanças meramente estéticas, né? Então, a pessoa fala, eu prefiro fazer a cirurgia, pagar, do que mudar a mentalidade. E que é difícil, porque é uma briga, demanda, né? Tempo, exatamente. Exato, disciplina. Então, dedicação. Pensando na escola, como professor, né? A gente tem lá no colégio que eu trabalho também, tem vou dizer assim, um sistema de capelania. Não é capelania, mas a gente tem um profissional que trabalha com toda a escola, com todas as familiares, atende os alunos, né? Então o aluno sai da sala, faz as atividades em grupo. É um profissional pago, né? Então tem todo o colégio particular, é uma outra estrutura, né? Sim. E realmente eu consigo ver que quando tem alguém atuando para além dos professores, que por mais que o professor, eu sempre falo para a Nath, eu me preocupo muito com meus alunos, então a minha alegria é jogar com os meus alunos. Então eu montei um canal no YouTube, lá o Professor Nerd, que é da onde surge tudo, e eu jogo com os meus alunos. Então toda sexta-feira é dia de Fortnite. Então eu paro, jogo, tá lá mano, o Derek, o Arthur, e assim, ex-alunos, né, que ficam mais velhos, e eu percebo que a minha atuação melhora muito o meu relacionamento com eles. Essa atuação de se preocupar, de jogar com eles, de eu estar jogando e a mãe fala assim, vem comer. Aí ele fala, não, eu não posso. Aí eu paro, tiro a mão e falo, não, você pode sim. Professor, mas é ranqueada. Se eu for embora, eu vou te deixar na mão. Eu falo, mano, é melhor você me deixar na mão no joguinho do que deixar sua mãe na mão com a comida lá. Vai lá, cara. Exato. Pô, você não vai ficar triste? Eu falei, não, lógico que não, mano. Que isso, vai lá, mano. Deixa comigo, me vira aqui. Então eu percebo isso. Sim. Mas não é todo professor que consegue fazer o que eu faço. Não é todo professor que joga, não é todo professor que tem, vamos dizer assim, essa identidade com as coisas que eles consomem. Essa preocupação além, né? E tem professor que o cara às vezes não tem nem tempo para isso. Eu tenho 14 salas. Uau. Que é uma quantidade, boa. Só que não é a maior quantidade de salas que o professor tem. Porque tem professor que tem 20, 25, ele tem 25 turmas, né? E ele dá 50 aulas na semana. Então, esse cara, ele não vai ter a mesma disponibilidade, vamos dizer, Sim. que eu tenho, né? O mesmo envolvimento e disposição. E ter alguém que vai somar no ambiente escolar, não só para o aluno, que eu sempre falo isso para eles, ambiente escolar não é aluno, não é escola, instituição, não é família, né? É tudo isso junto. Exato. Porque não adianta nada eu trazer para a sala de aula uma proposta educacional, vou chamar pedagógica, que como cristão, né, eu valorizo a gratidão, eu valorizo o respeito, eu valorizo a valorização do conhecimento. Não adianta nada, né, o amor ao próximo, o arrependimento. Eu chegar em casa, o pai vem e... Exato. Sabe? E é difícil, porque às vezes o pai está tão distante e a gente acaba sendo essa figura de cuidado deles. Né? Vira e mexe, o aluno levanta a mão e fala assim, pai, desculpa, professor, porque ele está projetando ali, né? E geralmente são os alunos que eu mais chamo a atenção. E eu não chamo a atenção porque eu não gosto dele. Eu chamo a atenção porque eu estou preocupado com a sala, lógico, mas também com ele. E eu queria saber como que é a relação do trabalho de vocês com as famílias também.
né? Qual que é o feedback que as famílias dão para vocês em relação a esse trabalho que vocês fazem na escola? Tá. Confesso que a gente tem uma certa dificuldade com famílias, né? A Neiva, ela é uma escola diferenciada. Eu trabalhei em muitas escolas, a Neiva, ela é diferente de todas, porque assim, a própria equipe gestora ali, eles têm essa consciência de que eles estão ali não só construindo a área educacional e pedagógica, mas eles estão ali com pessoas, seres humanos, que eles vão ser pessoas de bem para a sociedade, eles querem construir isso. Então eles têm uma postura diferente, né? Mas mesmo ali, né, que tem esse diferencial, a gente percebe assim que infelizmente os pais delegaram para a escola a educação dos filhos, né? E acaba que o que é da escola, a escola que resolva. Então eu tive muitas experiências em São João, por exemplo, de fazer café para os pais, porque a gente tem um outro projeto chamado Escola da Vida, que é o projeto dessa frase aqui. A gente roubou para usar na capelania. E a gente, nesse projeto, tem um café para os pais. Que a gente faz uma semana de palestras, a gente vê o menino sendo transformado ali, às vezes os pais vê o menino chegando em casa diferente. Então a gente tem a oportunidade de chamar os pais, dar um café bem legal para eles e falar: ó, vocês têm filhos incríveis. É desafiador ser pai de jovem adolescente? Mas eles são incríveis, eles são pessoas criadas de uma forma maravilhosa, assim como você tem valor, eles têm valor. Então a gente dá uma boa palavra para os pais, tipo, não desistam dos seus filhos. Agora você pode estar arrancando os cabelos por causa do seu adolescente, mas eu quero dizer que eu fui uma adolescente assim. Eu fui aquela adolescente que quando eu faltava, o professor devia falar: ufa, ela não veio, entendeu? Mas alguém investiu em mim, alguém acreditou que eu tinha valor. E me mostrou isso. E hoje eu posso abençoar, eu posso mostrar isso para outros alunos, né? Então a gente faz isso para os pais. E a gente chegou a fazer, assim, esse projeto em escola de 600 alunos e irem 9 pais. Entendeu? Eu vejo isso quando tem reunião de pais. Exato. Chega a reunião de pais, você tem 800 alunos em 10. Exato. Às vezes acontece isso. Então, é triste, porque... E geralmente quem vem? Os pais daqueles alunos que são exemplares. Tá tudo certo. Por que eles são assim? Porque a gente sempre fala, né? Todo mundo tem uma história, e essa história vem lá da família. Sim. Então, alunos bem estruturados, que acompanham, que são gentis, que entendem o valor da escola, provavelmente, muito provavelmente, vêm de famílias que ensinam isso a eles, né? E esses outros, infelizmente, por algum contexto, não tem, e por isso que a gente precisa acolhê-los também. Mostrar que, apesar de eles não virem dessa realidade, eles podem construir. Então, a gente, infelizmente, ainda não tem. O nosso sonho é ter essa parceria bem linkada mesmo, sabe? Escola, capelania e família. O que a gente faz é esse trabalho meio de formiguinha nas salas, através do aluno. Leve isso para sua casa. Leve respeito, leve perdão. Comece por você, e aí os seus pais vão começar a perceber essa diferença. E nosso sonho, nossa oração é que, assim, o pai vira e fala: mas o que está acontecendo? Entendeu? Eles sabem que existe o trabalho. Olha, para você ver, eu estou tentando fazer um café para os pais para apresentar o projeto. A gente não conseguiu ainda. Entendeu? Porque não tem nem mais reunião de pais, assim, aquela reunião que, não sei, da sua escola pode ser assim, deve ser. Na minha época que eu era aluna era assim. Dia da reunião dos pais, todos os pais estão ali. Sim. Agora não, nessa escola pelo menos, marca-se um dia todo, fica livre, o dia inteirinho, e o pai vai a hora que quer. Então vai um pai uma hora, outro pai outra hora, então não tem assim um relacionamento, né? Então é bem difícil, mas o nosso sonho é esse, trazer a família para perto, entendeu? Para que o nosso trabalho abranja tudo, não só a vida do aluno, sim, mas da comunidade escolar, né? É a ideia de comunidade mesmo. Exato. Cara, eu achei irado isso, porque eu entendo que é isso que falta, tá? Assim, além de políticas educacionais e investimento, eu acho que é um pouco de entender os limites da educação que existe hoje, tanto para os pais, quanto para a instituição, quanto para os alunos, e quanto para os agentes externos que querem ajudar. Né? Então, se a gente conseguir unir tudo isso com um propósito, né, que não seja do tipo... Ó, cuida do meu filho. Exato. Ou que não seja, minha obrigação é só ensinar o conteúdo, o resto, né? E o moleque não seja, eu vou pra escola porque senão eu apanho em casa. Exatamente. Ou eu vou pra escola senão eu vou passar fome. Porque cada uma dessas falas, elas estão erradas de tanta forma, né, que a gente precisa integrar tudo isso, né? O pai entendendo que existe um processo de formação do caráter da criança dentro de casa, né? Do papel da escola de dar o conteúdo sim,
mas de reafirmar e consolidar esses papéis sociais, né, de cidadania, Sim. valores, o papel do professor como um mediador do conhecimento, mas também trabalhando esses valores que são extremamente importantes, né? E ter vocês fazendo esse trabalho que ainda é voluntário, pensando do tipo, puxa, a gente quer ajudar, não é? Eu fico imaginando, tipo, dar mais trabalho, né? Porque você fala, cara, podia estar, sei lá, em casa, né, com os meus filhos, e não, eu tô lá na escola tentando, lutando, porque realmente vocês acreditam que os valores, a mensagem que vocês estão levando para lá, efetivamente pode mudar a vida daquelas crianças, mudar a vida da família e da comunidade da escola de maneira geral. Para a gente já ir meio finalizando essa conversa, eu queria pedir para vocês, assim, que vocês pudessem descrever ações que vocês acreditam que seriam extremamente positivas para os pais que muitas vezes não estão conseguindo lidar com essas demandas da criança em casa. Porque o que a gente conversou um pouco sobre educação numa outra conversa, e a gente falou muito sobre identidade e geração, porque às vezes o pai está falando uma coisa e a criança está falando exatamente a mesma coisa, só que com maneiras diferentes, e eles não conseguem se conectar. Então, o pai está lá falando algo ou se expressando de uma forma sobre um determinado assunto, a criança ela está se expressando sobre aquele mesmo assunto, só que eles não conseguem se comunicar. E muitas vezes eu percebo, conversando com os pais falam assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, parece que eu estou falando grego, e eu não entendo o que o meu filho está falando. Né? Às vezes eu penso assim, deve ser meio que aquele choro do nenê, né? Que você começa a tentar, né? Mas eu imagino que também é um processo, né? Sim. Eu acho que principalmente para a mãe que acaba ficando mais junto, assim, nesse início da vida da criança, mas eu penso que é um choque geracional. E eu queria saber, assim, como que vocês trabalham e o que dá pra gente falar para os pais, para as famílias que estão sim tentando se comunicar com os filhos, mas parece que não conseguem. Beleza. A questão que você falou das gerações, eu acho que é algo que a gente tem que, os dois, né, tanto pais como filhos, entenderem isso. Somos de gerações diferentes. E ao mesmo tempo que o pai tem uma ideia de que eu sou o pai e eu vou falar e você vai ouvir, acabou, né? O filho tem aquela ideia, a minha geração está mais à frente, então a gente sabe mais, então eu não preciso te ouvir. Né? Então a primeira coisa é saber que, apesar de estarmos em gerações diferentes, nós não somos inimigos. Nós estamos caminhando junto, nós somos uma equipe, nós somos uma família. Né? Então a gente vai construir algo junto. Então assim, o pai e a mãe, eles têm que ter a humildade, tá? E eu digo assim, por nós mesmos, né? A gente veio de uma geração de filhos onde a geração dos nossos pais não podiam admitir que erravam. A geração baby boomer, que são dos meus pais, é a geração que se admitiu uma falha, talvez pensavam que iam mostrar sua fraqueza ou que os filhos não iam mais respeitar. E a gente foi entendendo no processo de paternidade nosso que não é assim que funciona. Então, muitas vezes, a gente senta com os nossos filhos e fala assim, olha, eu falei errado, me perdoa, eu tive uma postura errada sobre o que você disse, eu não parei para te ouvir, né? Então, e eu acho que isso aproxima, sabe? A autoridade não tem a ver nada com autoritarismo, e eu acho que essa confusão em questão da paternidade, né? A gente não perde autoridade quando a gente reconhece que a gente falhou. A gente, na verdade, a gente está dando um respiro para os nossos filhos, tipo, puxa, eles são como eu, então se eu errar, tudo bem, porque eles erraram também, e eu posso compartilhar isso, né? Então, uma dica que eu daria para os pais é essa, seja vulnerável, sabe? Admita quando não foi legal, quando alguma postura que você teve, você fez porque foi aquilo que veio à mão para você aquela hora, mas que você entendeu que não era melhor. Né? Isso a gente ganha o respeito dos nossos filhos, né? E o filho, pelo lado dele, olhar e falar, puxa,
até ser que a minha geração tenha hoje, por causa da tecnologia, mais informações, a gente sabe mais, mas a experiência da geração anterior, ela é muito valiosa também. Então, eu devo ouvir os meus pais. Mas tudo isso é uma questão de trabalho, de médio e longo prazo. Imagina uma família que vive esse atrito e ela fala, entendi, quero isso. Não vai ser na primeira conversa que vai acontecer isso. Na verdade, essa questão principal é conversem, dialoguem, falem um com o outro. Apesar disso às vezes parecer desconfortável no primeiro momento, né? Isso vai construindo realidades juntas. Né? E se a gente não conversa, vai se aumentando só esse distanciamento, essa dificuldade de você entender, de você reconhecer, né? Então, quando eu converso com meus filhos, eu começo a entender onde que eu estou falhando, onde que eu posso melhorar, né? Da mesma forma eles, né? Então, você poder conversar um com o outro é a melhor situação. A gente foi criado para se interagir, né? Conversar um com o outro é a melhor situação que a gente tem, né? Então, a gente aproveitar realmente essa situação, sentar junto na mesa, né? Aproveitar oportunidades, né? Então, quanto mais a gente faz isso, melhor a gente começa a se relacionar também, né? Então... E entender que a adolescência, ela é complicada para o adolescente. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, é tão difícil, mas para ele também é. Ele está numa transição, né? Ele está com emoções que muitas vezes ele não compreende, não sabe lidar às vezes com algumas coisas, porque ele não é mais criança, mas também ele não é adulto, tal. Então é uma fase difícil, mas é uma fase. Ela vai passar. Né? A gente vê em casa, né? A gente tem uma menina de 16 e um menino de 20. Então, assim, ela tá agora, né, na adolescência, quase saindo da adolescência. Mas a gente percebe como, assim, houve mudanças na adolescência e a gente tem que ter esse olhar de compaixão, é a fase. Então, acolher, óbvio, corrigir com amor quando precisa, mas vai passar. Hoje eu olho para o meu menino, ele tem posturas que ficaram para trás da adolescência, está tudo certo, né? Mas que ele vivenciou, a gente orientou, a gente falou, filho, não é assim, é assim, né? E hoje ele tem posturas que você fala, puxa vida, parecia que não ia mudar, mas mudou, porque eles vão amadurecendo também. Então a minha dica é, não desista dos filhos, não olhe e fala assim, adolescente é um problema. Não é, adolescente é uma bênção. Porque quando a gente é pai de adolescente, quando a gente é pai de criança, a gente tem a ilusão de que a gente está no controle. Porque a gente coloca eles para tomar banho a hora que a gente quer, a gente dá comida a hora que a gente quer, eles comem o que a gente quer, né? Eles fazem aquilo que a gente orienta. Mas quando o adolescente chega nessa fase, ele começa a ter as suas próprias escolhas. E aí, por que eu falo que é uma bênção? Porque quando a gente tem um filho adolescente, a gente se lembra que, na verdade, a gente tem que depender de Deus. Sempre. A gente deveria depender de Deus na infância, e a gente criou essa ilusão que a gente estava um pouco no controle, mas na adolescência a gente é lembrado disso, que é Deus quem está no controle. E aí a gente volta para isso, Deus, eu não sei lidar. E aí acho que ele fala, puxa, que legal que você percebeu isso, né? Porque eu quero te ajudar com isso. Então, eu na adolescência dos meus, principalmente naquela fase assim, 13, 14 anos, que é aquela fase mais crítica, eu colocava para Deus, falei, Deus, obrigado. Ao invés de eu reclamar deles adolescentes, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado por me lembrar que é o Senhor que está comandando. E eu só preciso ter sensibilidade de ver o que o Senhor está fazendo e te obedecer. Né? Então não desistir, porque essa fase passa, eles se transformam em jovens incríveis que vão construir muita coisa linda e a gente afirmar isso para eles. Você falou sobre identidade. Nessa fase, né? E infelizmente hoje não só nessa fase, existem tantas coisas sendo colocadas e jogadas para os nossos filhos que colocam em xeque a identidade deles. A gente tem que deixar muito firme a identidade deles, quem eles são, né? Eles são quem? Pra gente, que é um contexto cristão, nós somos discípulos de Jesus, a gente sempre afirmou para os nossos filhos, vocês são filhos amados de um bom pai. Não interessa o que vocês fizerem. Não quer dizer que vocês podem fazer qualquer coisa, mas pode ser que vocês tomem atitudes que vocês se arrependam. Isso não vai tirar a identidade de vocês. Pode ser que alguém sugira alguma coisa, se você souber quem você é, isso não vai fazer diferença. Você pode até se questionar, pode pensar, mas no final de tudo você fala, não, eu sei quem eu sou. Então reafirmar isso para eles. Quando eles fazem alguma coisa que eles se sentem mal, filho, não tem problema. Isso aqui pode ser acertado.
O valor da sua vida não está nisso. O seu valor não está naquilo que você sabe fazer de bom ou no erro que você cometeu. O valor está na sua identidade, né? Então isso ajuda o filho. No dia a dia a gente acaba vendo pais que, por conta também do seu estresse, né, de todas as suas demandas diárias, realidades profissionais, relacionais, acabam não conseguindo lidar com isso. Então uma coisa que acontece com o filho, ele já estoura. E aí ele já pensa, cara, eu não dou conta, não vai ter jeito, ele vai ser sempre assim. E às vezes externa isso pro filho. Você não presta, você só me dá trabalho, né? A gente fez uma dinâmica aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente fez uma dinâmica essa semana na escola que foi tão incrível. Foi assim, você via o olhinho das crianças, dos adolescentes enchendo de lágrima, porque a gente falou do valor deles, sabe? E a gente levou 2 saquinhos, colocamos várias coisas em cada um, né? Num nós colocamos joias, aliança, tal, e no outro a gente colocou casca de fruta, papel de bala, né? Nós mostramos para eles que os saquinhos eram iguais, mas aquilo que a gente colocava dentro ia definindo o valor dele, né? E ia definindo como ele se enxergava. Aí nós passamos numa das salas, né? O Klaus estava nesse dia, que o Klaus serve com a gente à noite. Aí ele falou que é bancário, então de dia ele não pode, mas à noite ele vai. E aí ele trouxe um insight tão legal, sabe? Ele olhou, ele pegou o saquinho de joias e falou assim: se eu falar para vocês agora que isso aqui não presta para nada, que isso aqui é lixo, não tem valor nenhum, vocês vão acreditar em mim? Não. Por quê? Porque não, a gente sabe que tem valor. Então, pode ser que vocês ouçam isso, que vocês não têm valor, que vocês não prestam para nada, mas isso não vai mudar a verdade. E isso foi um choque tão grande que a professora virou e falou assim: nossa, isso é muito importante. A gente percebeu que isso tocou o coração da professora, sabe? Porque às vezes a gente acaba acreditando em coisas que a gente ouve sobre nós. Então a identidade é fundamental. Você saber que você tem valor, não interessa a fase que está passando. Se você sabe o valor que você tem, mesmo as circunstâncias difíceis, você vai passar por elas e o seu valor vai continuar o mesmo. E é isso que a gente tenta passar para os alunos na comunidade escolar. Bom, então a gente... irado. Mas a gente tem que acabar. Vou pedir, por gentileza, então, para vocês falarem como entrar em contato, chegar em vocês, né? Sim. Então, sei lá, alguma escola, alguma instituição que fala, cara, que trampo irado, eu quero ter esse trampo na minha escola, eu quero ter esse trampo na minha instituição de ensino. Como que faz para encontrar vocês? Né? Contato? Sim. Não sei se tem Instagram, como que faz? Ok, vou falar então pro pessoal, tá bom? Bom, a gente tem o maior prazer em servir nas escolas. E eu quero te dizer que a gente está disponível para servir, quer você seja de alguma equipe escolar, quer você seja um aluno que está escutando, quer você seja uma pessoa cristã que entendeu que a gente está aqui para isso, para mudar a vida das pessoas, tá? Então, como você pode fazer? A gente tem uma página do Instagram que é @mpcvalinhosvinhedo, tudo junto, e lá você pode entrar em contato tanto pelo direct ou pelo WhatsApp que tem lá, né, na nossa página. Lá você vai também ver fotos, reels, tudo que a gente coloca lá do nosso trabalho. Toda semana que a gente está nas escolas, a gente está lá postando, tá? Mas você pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer de ir na escola, apresentar o nosso projeto para a equipe diretiva, para os professores e quem sabe a gente fazer essa parceria. O nosso sonho é que cada escola de Valinhos e de Vinhedo tenha a capelania escolar lá dentro, para contribuir para vocês, porque uma escola saudável emocionalmente, espiritualmente, ela avança e é benefício para todo mundo. Então a gente espera que você entre em contato com a gente. Muito obrigado. Eu ia fazer assim, ia bater no microfone. Muito obrigado, de verdade. Fiquei muito feliz. Fui contemplado como professor e fico muito feliz de saber que existe esse projeto, existem pessoas que assim como eu e vários outros professores e profissionais da educação, se preocupam com a molecada e, obrigado mesmo, viu? A gente que agradece. A gente que agradece. Beijo, vocês são maravilhosos e até mais. Qualquer câmera, todas as câmeras.